Oh Deus amado, e quem irá vencer é o Senhor, porque o Senhor é general de guerra, general de batalha. Ele se levanta para cair, porque o Senhor é maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Abençoa o teu servo, abençoa o teu filho, que vai trazer a tua palavra. A tua palavra é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. Nem que seja, Senhor, um cajado, Senhor, para cada um, uma exortação, desde que for um puxão de orelha, Senhor, nós recebemos, que a palavra do Senhor, ela nos corrige para nos salvar. Eu te peço, abençoa o teu filho, usa ele, Senhor, como sempre o Senhor tem usado para nós nesta manhã. Amém. Glória. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é muito bom estar aqui. Da glória. É muito bom estar aqui com os amados irmãos de novo. Fazia um tempinho que nós não comparecemos aqui, mas cá estamos. E hoje eu creio que já é um dia maravilhoso porque nós chegamos aqui. Muitos dormiram, mas não acordaram. Muitos até acordaram, mas para respirar está ligado ao aparelho. Só que nós estamos aqui sobre o teto que Deus nos presenteou na Rua Isidro Rocha 99. E eu já fico feliz de lembrar o quão bom era lembrar de ouvir esse fundo musical. É muito bom estar aqui de novo, na presença de nossa pastora Maria do Carmo, na presença do... Creio que já pedi diácono no grupo. E é muita glória. Queria que os amados irmãos abrissem Mateus 18. É indescritível. Não uso a palavra do Senhor. É difícil de eu descrever a alegria que eu estou tendo de estar aqui de novo. Minha mãe, como ela disse, nós acordamos, mas a batalha espiritual é grande, aí o diabo ficou logo no sono. Eu falei, socorro. E agora? Mas chegamos aqui. Vencemos. Queridos, o pregação que eu pude preparar para hoje de manhã, o título tem como seu título O Bom Pai, ele abençoa ao filho que ama. E Mateus 18 vai ter por sua mensagem o maior no reino dos céus. Diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não os converterdes, se não os fizerdes como essas crianças, de modo algum entrareis no reino. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que qualquer um receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um molde azenhado e submergisse à profundeza do mar. E o versículo 8 vai dizer: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe. É melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que ter duas mãos e pés e seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. E a igreja pode se sentar dando glórias a Deus. Exatamente. Isso foi bom a senhora me lembrar. Estamos no dia 15 de outubro. Mas a primeira vez que eu preguei aqui na Voz do Amanhecer, eu pude ter a honra de pregar junto ao obreiro Marcos São Bruno. E eu lembro que, caso eu me recorde, na verdade, eu acho que ele pregou também sobre isso. Foi um culto de crianças. Eu lembro muito bem que foi recente a minha chegada. E eu preguei sobre o maior no reino de Deus. E cá estamos de novo. Só que dessa vez eu estou um pouquinho maior de tamanho. E eu pude me aprofundar nesse texto. Então vamos lá. Por isso não fala, senhora. De acordo com a Cláudia, a senhora pode dizer essa folha aqui. Você vai matar essa folha. Então vamos lá. Chegaram os discípulos a
que esse texto, Lucas também, vai dizer que eles foram de Cafarnaum a Galileia, por vice-versa. Isso são 1054 quilômetros. Aqui eu já começo a pregar. Fomos remidos por Jesus. Somos filhos dele. Só que isso já nos remete ao tipo de pessoa que, tendo a oportunidade de estar com Jesus e de falar algo produtivo, a pessoa quer encher os ouvidos de Jesus com coisa que não importa. Quem pode dar glória? A pessoa, ela está com Jesus, ela tem o privilégio de estar na casa de Deus, só que ela quer porque quer falar de assuntos frívolos, quer porque quer falar de coisas que não importam. Aí perde esse tempo. Em vez de aproveitar esse tempo que a pessoa tem, esse privilégio de estar com Jesus, em vez de ela aproveitar esse tempo para falar de como ela pode melhorar, não, ela quer pegar esse tempo para como ela pode falar mal da vida do irmão do outro lado. Ela quer porque quer, em vez de aproveitar esse tempo, ela quer falar mal do irmão do lado, mas nem a própria vida está no eixo e acha que vai entrar na vida de Deus. Então, o princípio dessa pregação, vamos ter, por exemplo, Jesus chamou uma criança e ele disse que nós devemos nos assemelhar a essa criança, certo? Certo. Ele está dizendo que a gente deve ser bobo, ingênuo? Não. Vamos ficar a característica da criança: humildade, obediência, pureza. E aí você vê, os crentes que estão hoje na terra dos viventes, mas querem ser maior. Eu digo, sempre digo quando eu entro nesse texto, não quero depressa para crescer. No que eu assemelho isso a estar falando mal do irmão? Você não vê a criança falando mal do amiguinho. A criança não fica falando mal do amiguinho. Aí tem o que tem. A gente fala, eu vou entrar no reino de Deus, eu sou santo. Mas em vez de preocupar com a vida própria, quer preocupar com a vida do outro. Não, mas eu acho a perda de tempo estar acordando a essas horas para vir numa consagração. Tá bom, mas enquanto eu estou buscando aqui, é nessa que Deus ganha meu familiar lá fora. Verdade, aleluia. A pessoa não sabe, Marcinho. A pessoa não sabe um terço do que a gente passa. Sabe, a pessoa não sabe da nossa estrutura, mas quer falar do nosso desempenho. Vai de Cafarnaum a Galileia reclamando no ouvido de Jesus. Aí a gente pega esse Sofonias, cala-te. Pega esse Sofonias, cala-te. E aí você fala sobre santificação. Pois é. Aí você vê. A gente fala, mas Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando. Mas as bodas. Mas os sinais. Aí a pessoa fala que ela é santa. Mas se a pessoa for parar para analisar, quando ela para de reclamar, quando ela para analisar os erros dela, ela fala, será que eu vou entrar no reino de Deus? A senhora falou sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é duas coisas. Ela é para condenação ou para salvação. E aí o que diz? Aquele que tomar indignamente está tomando para a sua própria condenação. A gente fala, eu estou certinho com Deus. E o pior é que esse tipo de crente toma a Santa Ceia. Não está nem um pouco certo. Não é nem um pouco como uma criança. Mas toma a Santa Ceia. Está tomando para a própria condenação. E aí você vê. Jesus, ele chama uma criança e a põe no meio deles. E diz, em verdade eu vos digo o quê? Se não vos converterdes e não vos verdes como essa criança, de modo algum entrarei no reino. Esse versículo aqui nos mostra duas coisas. Primeiro, se não vos converterdes. Esse converterdes está dizendo algo literário, no sentido literário. Se você não trocar o rumo, porque a pessoa fala, eu estou indo certo, e ela vai naquele mesmo rumo,
Mal sabe ela que está indo para o caminho de condenação. Então o que ele está dizendo? Se não os convertentes, se não trocar este rumo de perdição que você está tomando, tu não vai entrar no mesmo. A gente quer ir pelo nosso próprio ego, a nossa própria carne dizendo, não, você está bem. Mas o Espírito Santo que convence do pecado, já da justiça e do juízo, está nos mostrando que não estamos bem. E mesmo assim, tem os que não querem perceber isso, quer fazer vista grossa do pecado. Aí na hora que Jesus falar, apartai-vos de mim, vai querer contestar tudo. É melhor aproveitar agora, que ainda dá tempo, invocar o Senhor enquanto ainda está perto. Porque na hora que chegar o apartar, de gente já é tarde. E esse versículo vai nos mostrar: se não fizerdes como uma criança, de modo algum entraria no meio. Esse texto a gente vai ver aqui no grego, que esse de modo algum é um duplo sentido literário. Esse de modo algum está sendo literalmente, não vai entrar. Nós queremos ser grande. A gente ora, busca, quer porque quer crescer. Mas se não for como uma criança, mesmo sendo grande, se não for humilde, puro, não vai entrar. A porta ela estava lá. Lá é o caminho que leva à perdição. Agora a porta estreita é para quem é como uma criança. Por isso eu falo, diminua-se, tamanho que se tu por dentro passa pela fechadura, mas não queira ser grande, porque quanto maior o tamanho, maior a queda, e o barulho é grande. Eu sempre falo isso, o barulho é grande. Você vê comigo, analisa. A gente vai fazer uma fila na escola, é do maior para o menor. Isso eu aprendi semana passada. A fila é do maior para o menor. O menor fica mais perto de quem está fazendo a fila. Por quê? Se acontecer algo, já está perto. Já está perto do responsável. É a mesma coisa no reino do céu de Deus. Esteja pequeno, mas pequeno perto de Jesus. Aconteceu algo, ele já está lá para te ouvir. Não precisa nem gritar tanto, porque ele já está lá perto de tu, para ouvir que tu está passando alguma coisa. Aleluia. Não é complicado. Nunca foi sobre ser grande, sempre foi sobre ser humilde. Quer uma prova? Quem quer saber uma prova, diga simpaticamente: eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Você quer uma prova de humildade? Jesus, o Filho de Deus, ele tinha tudo. Ele era o grande no reino de Deus. O Filho de Deus, que os anjos voavam ao redor do trono, ele poderia ter ficado lá. Mas a prova de humildade, a prova de amor, se deu por nós, que merecíamos a condenação, mas cá estamos, porque o amor, a humildade, a prova de redenção chegou primeiro e nos salvou. E cá estamos. E tem aqueles que querem ser grande. Aleluia. Grande é Deus. Grande é Jesus que se deu pela gente. Olha só o tamanho dessa prova. Tá? Mas grande é Jesus, que venceu isso tudo e ainda assim deu a vida por nós. Ele não precisava, mas ele deu a vida por nós. O que a palavra do Senhor vai dizer na segunda multiplicação? Jesus ele diz assim: eu tenho compaixão da multidão. Você vê que a prova desse amor não foi nada pela gente, sempre foi Deus. Nunca foi nós, sempre foi Deus. Ele poderia continuar no reino de Deus, mas aí ele vai, e como prova do seu amor, dá a vida pela gente. É cuspido, apanha, chicoteado, crucificado. Não precisava isso tudo, mas ele se deu pela gente. E eu não sei por que tem crente
que quer crescer. Eu digo isso porque aqui não tem crente que quer crescer. Eu digo isso porque aqui não tem crente assim. É glória! Ah, A gente cresce aqui há um tempo determinado para todas as coisas. Já tem crente que quer tacar, comer fertilizante, quer crescer. Aí cresce de forma prematura, aí dá ruim nos ossos. Quebradiços os ossos. O crente que quer crescer rápido. Não tem cálcio, não tem palavra, não tem essência de Cristo nesses ossos. Aí a pessoa quer crescer rápido, aí não tem equilíbrio, cai. E barulho da ouve, todo mundo ouve. Crescer naturalmente. Por isso é um ser como criança também. Então você vê, o que a gente ensina a criança? Pureza, humildade. Nunca foi sobre nós sermos grandes. Sabe por quê? Somos frutos do pecado. Certo? Diga comigo, está certo. Somos frutos do pecado. Aí o que Davi vai dizer? Vê se há em mim algo que te agrade. Cria em mim, ó Deus. E eu acho terrível crente que acha que está 100% santo, mas está como um sepulcro caiado. É tipo aquele sepulcro lá no cemitério de Irajá. É bonitinho por fora, mármore, cheio de flor. Abre. E sente cheiro. Mas é bonito por fora, mas por dentro é podre. Se eu não me engano, foi aqui que eu preguei sobre a parábola das 10 virgens. Foi? Creio que foi. E aí você vê, eram 10 virgens. Fique tranquilo, eu não estou saindo do contexto. Eram 10 virgens. 5 loucas e 5 prudente. Mas, Patrick, todas tinham lamparina. Mas nem todas tinham azeite. É pancada na cabeça. É crente que se dá uma de maluco. Vai deixando as coisas de qualquer maneira. Não vai levando azeite não, para ver se tu não fica do lado de fora da porta. Vai ser barato na porta do reino de Deus. Você vê, a criança ela vai para a escola lá dentro porque ela tem que pegar a mochila. Não vai ser essa mochila, né? Aí não, pega comigo a criança de hoje em dia. Ela vai para outro lugar. Olha, eu vou pegar o celular. Aí nós crentes vamos guerrear lá fora, esquece de levar espada. Vai em busca do noivo, mas não leva azeite. Vai ficar na porta de fora. Na pandemia, ninguém esqueceu da máscara, né? Na pandemia, ninguém esquecia da máscara. Mas chega para entrar no reino de Deus, quer nem saber de azeite. Isso é o mundo que vivemos. O Deus desse século cegou os entendimentos. E aí você vê. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior número de Deus. Você vê que ele fala, aquele que se tornar. Se fizer, aquele que virar como uma criança. Aquele que se tornar como uma criança, fizer a semelhança. Então você já vê que a gente não nasce com isso. A gente precisa se tornar. E é 100% do tempo que a gente precisa se tornar. Não é buscar hoje e já acabou o resto da semana, não. É todo dia que nós precisamos. Lembra que a salvação se conquista a cada dia? Porque todo dia nós precisamos nos tornar como uma criança. Aleluia. A gente não pode buscar sexta, então eu estou para pecar sábado e domingo. Não. A gente tem que buscar até quando a gente... Até quando estamos despercebidos, nós precisamos nos fazer como uma criança. Porque, o reino de Deus pode vir, Jesus pode voltar a qualquer momento. Verdade. Aí na hora que ele voltar, ele deve lá se fazendo grande.
desse dinheiro que ele gosta de abater. Quer ser grande? A cobrança é maior. A gente vai crescendo e vai vendo que o castigo vai ficando maior. Quanto maior, a gente vai ganhar mais responsabilidade. Quando a gente é criança, não. A gente é criança, a gente brinca, suja o pé, entra em casa, tem tudo. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a gente tem responsabilidade. Aí já tem que começar a tomar conta da casa. Tem que tomar conta dos irmãos. Tem que começar a fazer algo para ajudar em casa. Deus. Olha só. Cuida da mãe. A gente cresce. Temos que aprender a ter força para cuidar dos nossos irmãos. Temos que aprender a limpar a casa. A cuidar da casa de Deus. É isso que acontece quando a gente cresce. Quer ser grande? Vai ter uma responsabilidade. Vai aguentar? Ou vai desistir, vai deixar tudo aí para fazer? Ser como uma criança. Tem que ser como uma criança. Porque é você comigo. O reino de Deus. Pode crescer, você tem que crescer na obra, mas você tem que descer. Tem. Você vai crescendo descendo. Nada de pior. Sabendo o que é a humildade. Que é nessa parte que eu vou chegar, vou subir. Para ir ao reino de Deus, para ir ao reino dos céus, tem que ser como uma criança. Por quê? Somos pequenos. Como diz até lá em Laodiceia, pobre, miserável, cego e nu. O velho vizinho de Jacó, somos pequenos. Davi diz que nós somos menor do que uma formiga. Então, se a gente quer ir para o reino de Deus, temos que ser pequenos, porque a gente sabe que não tem como ser grande lá. A gente sabe que lá vai ter Deus, que é muito maior do que nós. Então, para que a gente quer ser grande? Seja como uma criança. Aleluia. Ele é nosso Pai, então Ele é maior do que nós. E aí porque quer ser grande, quer ser maior do que o Pai. Para quê? Para ficar do lado de fora da porta? Eu prefiro ser pequeno, mas para ir para o reino de Deus. E aí, inclinando para o fim, você vê. Aquele que escandalizaram os pequeninos que creem em mim, melhor lhe for que pendurasse no pescoço molezinho, submergisse no mar. Isso era um tipo de uma penitência, era um castigo. Isso é um castigo que eles davam naquela época para o pior criminoso. Amarrou no pescoço uma pedra de moinho e taca na água. Vai afundando. E isso era algo que tirava tanta dignidade da pessoa, que era justamente para não ter nem como enterrar o corpo. Nem essa dignidade. E aí você vê que Jesus, olha como é que ele era sábio nas palavras, sabe? Ele teve um bom estudo. E ele tem um conhecimento histórico e cultural da época. E ele sabia dos castigos daquela época. E aí você vê, para aqueles que escandalizarem, a palavra escândalo aqui está dizendo algo como tropeço. E pior, está dizendo algo como destruição de vida espiritual. A qualquer um que escandalizar, que destruir a vida espiritual de um desses pequeninos que creem em mim, eu acho melhor que fosse jogado no fundo, no mais profundo mar, mas que não fizesse isso. É aquela coisa, se quer servir Jesus de qualquer maneira, é melhor que nem tentasse, nem começasse. Porque paga esse preço. E aí a gente vê. A gente dá valor ao sacrifício que Cristo fez pela gente. Porque nós somos humildes em reconhecer. Mas tem aquelas pessoas que são grandes, que esquecem do sacrifício de Cristo. E vem para a igreja, mas que vem para a igreja como se estivesse em casa. E bota fone, fica no celular, fica desligado. Mas quer, porque aí porque acha grande.
Não, mas eu tenho um carro, eu preciso prestar atenção no culto. Vai acabar descendo. Como é menor que a formiguinha. Viu, não? Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele é coisa boa, mas ele é conselho. E ele é conselho porque nós já estamos acabando o tempo. Estamos acabando o tempo. Esse relógio aqui, ó, marca o tempo. O tempo está se findando. O tempo está se findando. E tem crente que está brincando. O povo está brincando com a coroa. Olha a vigilou, cara. O que Apocalipse vai dizer? Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. E parece que nem está pegando a coroa e fazendo de frisbee. Pega lá. E está brincando com a coroa, está achando que é brinquedo. A coroa que tão dificilmente ela conquistou. E fica brincando com a coroa. É a coroazinha dela. Aí tenta escolher a coroa. Aí fica perdendo tempo. Não quer ser humilde como uma criança que sabe o quão valoroso é. E vai brincando com a salvação. Até a hora que Jesus volta, a pessoa. Como assim eu fiquei? Mas eu ia para o culto. Mas brincou com a salvação. Não tem seriedade, Jesus. Domingo nós achamos que Jesus vai levar a gente. Tem gente que quer ficar. E gente que quer ficar. E se a gente estiver disperso na igreja, é assim que vai acontecer. Na igreja, quem estiver ligado lá, Mas acha que o que está no culto vai subir. Meu Deus. E aí, para finalizar, portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta porque tira o longe. É melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado por eterno. E se teu olho escandalizar-te, arranca-o e joga-o para longe de ti. Aqui, o sentido que Jesus está dizendo isso é um sentido figurado. Ele não está dizendo para você cortar seu pé, não é para cortar seu pé. Falar igual, já bem, entenda, não é para você cortar seu pé, esse é o olho. Com o olho, o que ele está dizendo? Que você vê os seus pés para onde você vai e a sua mão o que você faz. Esse era o sentido figurado. Por isso que é importante nós estudarmos aqui. estudar a pessoa vai querer arrancar o olho, Jogar só da calça. Por isso que é importante estudar. E você vê, nós precisamos tomar cuidado com os escândalos. Então precisamos vigiar o que vemos, fazemos e aonde vamos. Mas parece que a pessoa não está ligando para isso. Está achando que vai entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Vai para qualquer lugar, aí vai. Acabou a pregação, a pessoa vai lá para aqueles lugares bons, né? Aí vai comprar coisa para se entorpecer. Aí acabou o culto, a pessoa vai lá fazer coisa que não devia, vai ver coisa que não devia. Aí quando Jesus volta, a pessoa fica, a pessoa ainda pergunta por quê. Por isso que devemos vigiar 100% do tempo. Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Ou vigiar e orar. Tomar cuidado onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Não é qualquer lugar que vai nos trazer salvação. Não é qualquer lugar que vai nos trazer edificação espiritual. Não é tudo que fazemos achando que vai dar certo, que vai dar certo. O Espírito Santo fala, não vai. E nós de teimoso vamos e quebramos a cara. O que a criança tem? A característica da criança, a obediência. O pai fala, não faz. Se a criança fizer, vai, mas o castigo chega. O puxão de orelha. Aí o pai fala, não faz. Quando a gente não faz, a gente é recompensado. Isso é o que ele está dizendo com o maior Deus. Isso que ele está dizendo que nós somos como criança. Ele conhecia as crianças naquela época. Ele sabia os costumes, era o histórico cultural todo. Aqueles estudos teológicos todos, ele sabia o que era. Por isso que ele trouxe essa linguagem figurada de sermos como criança.
Não é você chegar e ser birrento na igreja. Deus falou, não vai sentar no altar e a pessoa fica birrenta. Sermos humildes. Sermos humildes e aceitar o conserto. Aceitar a doutrina. Aceitar a correção. Papai corrige aqui não, mano. Ele não tem prazer que nós vamos para o inferno, não. Ele tem alegria quando o pecador se converte. Aqui, eu encerrei dizendo: o Pai, ele recompensa ao bom filho, mas o bom filho terá que obedecer para ser recompensado. Não é de qualquer maneira. O filho quer ser bom, há de ter sua recompensa. O filho quer ser mau, também há de ter sua recompensa. Não vai ser boa, mas é mediante suas obras. Efésios 5. Sede imitadores de Deus, como de Cristo, como filhos amados. Quer ser filho de Deus? Seja como filho dele, humilde, tenha ternura, humildade, e saiba que nunca foi sobre nós sermos grandes, mas é sobre aumentar a propagação do nome de Cristo. É sobre sermos o grande exemplo que Cristo foi aqui na terra, para que os outros saibam que Deus é Deus do nosso vida. Conte o testemunho. Pode ver? Quando vem que você está pregando aí, e nós dirigimos nós vamos atrás. Geralmente quando você, né? Eu só esqueci de contar uma coisa. O testemunho de ontem. Mas eu falei que o pai ele recompensa ao filho obediente. Eu comentei. Esse testemunho nos mostra que papai disse falou uma coisa comigo e com a minha mãe. Nós obedecemos. Foi difícil, obedecemos. E aí ontem, nosso objetivo era só ir para arrancar o dente dela. Aí quando a gente foi ver, a gente estava indo na Magazine Luiza. Mas fizemos raio-x, calma. Aí fizemos mais dela, fomos na Magazine Luiza. Excelente. Aí minha mãe vou tentar fazer um cartão de crédito para mim. Não deu. Aí eu, vamos tentar fazer para mim? Tá bom. Aí a mulher falou, foi aprovado aqui. Eu não consegui nem ter reação do presente que Deus me deu. Aí foi, né? Limite de graça também foi bom. Aí eu dei um presente para tu, tá? Não fica achando que é só para mim não. Aí eu dei um presente para minha mãe, um presente para ela. Eu comprei aquele forno elétrico, que não precisa de gás, né? E comprei uma airfryer para ela. Esse foi o presente que o Papai do Céu me deu. Quando eu digo que, né? Quando eu digo que Deus tem recompensa ao filho que obedece, eu também trago esse testemunho. É para ele ter café. Porque a gente pensa, poxa, a gente está obedecendo a Deus, aí está fazendo o máximo para agradar. Ele está vendo. Ele não deixa de ver. Aqui é